Tema do dia. Meu caro amigo Everton Maia, nesta segunda-feira, 2 de setembro de 2019, completa-se um ano do incêndio que consumiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E desde então, muitas discussões vêm sendo travadas sobre de que forma os museus devem ser guardados, geridos, protegidos, inclusive, principalmente, para que não voltem a ocorrer tragédias como as do ano passado. E sobre esses assuntos nós vamos conversar agora com o administrador Nelson Colas, que é gerente-geral da FEAMBRA, Federação de Amigos de Museus do Brasil. Meu caro Nelson Colas, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Muito obrigado por vocês terem entrado em contato com a gente para a gente conversar um pouco sobre associações de amigos, museus e principalmente os museus brasileiros. Que isso, nós que agradecemos, Nelson, a sua participação. O tema é importante, né? Ainda mais nessa data que nós lembramos em um ano do incêndio que destruiu o Museu Nacional. Falar sobre a situação e a conservação dos museus, o apoio da comunidade é sempre muito importante. Mas antes, vamos pedir ao Nelson para falar rapidamente sobre o que é a FEAMBRA, a Federação de Amigos de Museus do Brasil. Por favor, Nelson. A FEAMBRA é uma associação sem fins lucrativos que já completa esse ano 30 anos de Brasil e ela colabora sempre na preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro através do desenvolvimento e gestão e ensinamento das criações de criação de amigos de museus. Isso que fazemos. Ótimo, Nelson. Um ano após o incêndio no Museu Nacional, né? Como é que você avalia essa questão? O que mudou, né, de lá para cá? Você que acompanha, né, de perto essa questão dos museus. Na época, muito se comentou sobre a necessidade de mudança de protocolos, de um olhar mais atento da administração pública para a conservação dos museus. O que mudou de lá para cá? Olha, eu acho que mudou substancialmente. Pelo menos para nós que vemos o que está acontecendo com os museus, as preocupações com museus, esses últimos acidentes, incidentes, tragédias que tanto aconteceu aí no museu no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, como em alguns museus aqui em São Paulo também, fez, eu acho que na minha opinião, dois grandes movimentos. A importância dessa preservação para todo mundo, principalmente para a população dessas duas cidades que abraçaram literalmente os museus. E segundo, a importância das associações de amigos de museus que de uma forma ou de outra acabou movimentando intencionalmente, ou eu quero dizer, organização física como associação de amigos, mas principalmente através de o que eu chamo amigos de museus, como a opinião pública, a imprensa, os veículos de comunicação, a internet, as famosas redes sociais. Eu acho que fez isso uma movimentação que despertou em todo o mundo um pouco essa preocupação. De que maneira se pode fazer uma gestão eficaz e eficiente de um museu, uma instituição que lida com um acervo monumental e com um acervo naturalmente de muitos anos? De que forma uma gestão de um museu deve ser realizada em total segurança para que tragédias como a do Museu Nacional não se repitam, meu caro Nelson Colas? Eu acho que para você ter uma administração, uma gestão, você precisa trazer pessoas que, vamos chamar assim, entendem de administração, pessoas que entendem de preservação, pessoas que entendem de divulgação tecnicamente. Ainda que não sejam museólogas? Sim, sem dúvida. Eu acho que o museu ele vive do curador, de museólogos, de gente que tem essa técnica de você manter o museu, vamos dizer, vivendo. Agora, você precisa também de administradores de área de contabilidade, de área de preservação, de área técnica para a preservação contra incêndio, contra inundação, contra raio, contra rato, contra o que for. Então, eu acho que isso é importante, você ter uma administração basicamente, puramente profissional. A gente teve um exemplo
do Museu de Ipiranga aqui em São Paulo, que o museu teve que ter uma força muito grande para fechar as portas, porque ele podia causar acidentes tão graves ou até mais graves do que a gente tem visto por aí. Nelson, nós conversamos recentemente com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. Ele falou sobre a importância, do apoio da sociedade na reconstrução do museu, não só através de doações de dinheiro, mas também através de doação de acervo e de apoio também ao trabalho que vem sendo feito para a reconstrução do museu. Na sua avaliação, hoje a sociedade brasileira ela está mais sensível à questão dos museus no Brasil, principalmente após o incêndio aí que destruiu o Museu Nacional? Eu acho que sim. A gente viu a tua observação e a do pessoal do museu é perfeita. Eu acho que o que a gente não pode, não digo esquecer, mas é não falar mais de museus. Eu acho que precisa se falar de museus continuamente, principalmente quando se fala em divulgação do que está acontecendo dentro dos museus. Só assim que a gente vai ter essa manutenção das obras, das exposições e da preparação dos museus para receber o público, Então é isso mesmo, não podemos só deixar esquecer. Eu sempre brinco que às vezes a gente abre um site e o fulano de tal foi visto saindo da padaria. Você podia mudar e dizer que foi visto entrando no museu ou saindo do museu. Acho que tem a mesma validade. E que fala de museu. Tá aí uma sugestão, inclusive porque estamos nos aproximando do final de semana, é uma sugestão excelente aí para aproveitar bem o final de semana, visitar um museu, visitar uma instituição que contribui para a história e para a cultura. Nelson, o que falta aos museus do Brasil, sejam eles particulares, sejam eles públicos, para captar maior número de doações, para captar maior número de visitantes? Olha, maior número de visitantes a gente tem aumentado gradativamente. Os últimos dados do IBRAM tem aumentos constantes nos últimos 3, 4 anos de 20% em média durante esses últimos anos. Esse é o primeiro fator. Captar, acho que tem a Lei Rouanet, que ela foi privilegiada nesse último acordo, nessa última alteração na lei, e parece que o museus foi bem colocado para a captação de recursos para trazer grandes exposições. E principalmente divulgação. Cada vez mais a gente vai ter, dependendo da divulgação. A gente sabe, por experiência própria, que ainda as pessoas têm um pouco de medo de entrar em museus, porque não sabem o que vão encontrar lá dentro, têm medo de falar mal de algum pintor ou de algum artista. Caramba, se você gostou, bata a palma. Se você não gostou, fale que não gostou. É o que acontece com filmes, com shoppings, para onde você vai. E eu acho que é por aí que a gente vai conseguir levar cada vez mais gente, despertando e criando o hábito de ir no museu. Seguramente talvez seja a parte, o fim de semana, como você comentou, mais barato que tem hoje em dia. O museu mais caro no Brasil acho que é R$24. Sem dúvida, em questão aí de entretenimento para a família, o valor hoje é bem barato, E um programão. E é importante que as famílias levem as crianças para desde cedo, desde as mais tenras idades, começarem a se familiarizar e desenvolver gosto por conhecer e visitar regularmente essas instituições, Nelson. Exatamente. Crianças, às vezes tem muito mais criança levando pais, e a gente sabe disso. Tem um museu do imigrante aqui em São Paulo que ele visita com a escola, vê o nome do avô, do bisavô, e no final de semana faz questão de levar o pai e a mãe para mostrar que a família está lá registrada no museu. Isso é muito bacana. Inverte-se a linha cronológica então, Em vez de os pais levarem os filhos que induzem os pais a ir, isso que é muito bom, Se é uma manifestação espontânea da criança, é bem mais proveitoso. Não, quando teve Monet aqui no Brasil, eu levei minha filha com 9 anos na época, e ela ficou apaixonada por Monet, por arte, por um simples passeio. Dou toda a razão a ela.
É assim. Não, bom gosto. Exatamente. Esses impressionistas são fabulosos. Exatamente. Meu caro Nelson Colas, nós queremos agradecer imensamente a você por essa entrevista à Rádio Sputnik. Muito obrigado a você, Arnaldo, a você, Everton, a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Foi muito bom vocês terem entrado em contato com a gente dizer alguma coisa sobre museus principalmente. Parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos aí mais uma vez a participação e também o seu trabalho, né, em prol dos museus no Brasil, porque museu é patrimônio de toda a sociedade, né? Nós precisamos cuidar dele, frequentar e divulgar também. Nelson, mais uma vez obrigado. Eu espero que possamos contar com a sua participação em novas oportunidades. Sempre que vocês quiserem, é só ligar. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado a Nelson Colas, gerente-geral da FEAMBRA, Federação de Amigos de Museus do Brasil, que comentou este primeiro ano da tragédia que consumiu o Museu Nacional, tragédia esta ocorrida em 2 de setembro de 2018, e apontando soluções, perspectivas para que tragédias como esta nunca mais aconteçam no Brasil ou em qualquer parte do mundo.